Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do V4 Company, no qual falaremos sobre marketing e tendências de mercado. Eu sou o Eugênio Araújo, da TV Sim Brasil, e não podíamos estar melhor acompanhados. Estou aqui com a Aline Lisboa e o Gabriel Soares, que são sócios da V4 Company e irão ser os hosts do programa daqui para frente. No episódio inaugural, seja muito bem-vinda, Aline. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Aline, se apresente, fale um pouquinho aí sobre o programa e expectativas aí desse episódio. Obrigada, Eugênio. É um grande prazer estar aqui com a TV Sim. Meu nome é Aline Lisboa, eu sou sócia da V4 Company e diretora regional de Minas Gerais. Nós temos a maior assessoria de marketing da América Latina e é um prazer fazer esse programa e falar com os empreendedores do Brasil. Obrigado, Aline. Gabriel, para quem não te conhece ainda, Soares. Muito bom, meu nome é Gabriel Soares, expectativas altas aqui para esse programa. E a intenção aqui é a gente falar de negócios, marketing, vendas, tudo que faz as empresas crescerem. Eu sou um dos sócios da V4, do maior escritório da V4 em Minas Gerais, e estamos aqui para falar de um assunto que está muito quente, por muitos anos, na verdade, né? Marketing, vendas, e se isso funciona ou não. Então, para a gente começar a discutir sobre esse tema, que é um tema bem importante, nós fizemos, inclusive, ali, né, o levantamento, né, do que os nossos clientes mais perguntam com frequência sobre marketing, sobre negócios, se isso funciona, não funciona, se ainda em 2026 marketing é para uma empresa ou não. Então vamos falar sobre isso, não é, Aline? Exatamente. Antes da gente entrar no bate-papo, Aline e Gabriel, eu queria que, para quem não conhece ainda, o que é a V4 Company? Legal. Basicamente, a V4 Company é uma empresa que ajuda os empresários a crescer as suas empresas através do digital. E nós costumamos dizer, inclusive, que nós não somos uma agência, e sim uma assessoria. E parece que é um detalhe pequeno, mas na verdade é porque nós estamos sempre preocupados com o resultado do cliente, independente do meio que nós vamos fazer para atingir esse resultado. Então hoje a V4 nós temos um pouco mais de 6 mil clientes espalhados por todo o Brasil e espalhados por vários escritórios também por todo o Brasil. Hoje um pouco mais de 210 escritórios. Então a V4 surgiu no mercado há 13 anos atrás, muito com essa intenção de ser diferente no mercado. De fato, a gente preocupar genuinamente com o resultado do cliente e a gente, de fato, fazer tudo que for possível da nossa parte e também da parte do cliente, do empresário brasileiro, para a gente atingir esses resultados. 13 anos de marketing, imagina aí que tudo mudou, né? Vamos explorar um pouquinho desse tema. Mas, sim, para o bate-bola começar, marketing digital ainda funciona, Aline? Com toda certeza. Marketing digital funciona, mas mudou totalmente o jeito de operar. Antigamente era muito fácil, a gente fazia um vídeo na internet, na época da pandemia a gente explorava pequenas quantidades de conteúdos, a gente fazia um lançamento, coisas que o Brasil teve um boom e deu muito certo, por muito tempo deu certo. Mas hoje o jogo é totalmente diferente, não é mesmo, Soares? Importante acrescentar, né, nós estamos em 2026, e aconteceu muito boom ali, principalmente pré-pandemia, aí na pandemia dos dropshippings, dos e-commerces online, do infoproduto, inclusive muito curso sobre vender curso, né? Onde o marketing ali começou a fazer um barulho muito grande, tráfego pago, o orgânico em si, e obviamente isso também impactou muito os empresários, né? Minha empresa não está no digital, eu preciso estar no digital mais rápido porque vai acontecer um milagre. É aí que está o erro. Pensar que o marketing digital é um milagre para a empresa. E, na verdade, não é. Na verdade, o marketing digital ele é mais um canal, assim como todos os outros. Então, se a gente olha, por exemplo, para as empresas que possuem um outbound muito bem estruturado, uma representação comercial, para quem não sabe desses termos, o outbound é quando o teu time de vendas pega ali uma lista fria e começa a ligar para essa lista. Imagina uma lista que eu vou pegar e vou começar a ligar para tentar marcar uma reunião, eventualmente, obviamente depende do negócio, né, do tipo de negócio, mas é um canal como a Outbound, ele exige esforço, exige método, exige tempo de maturação, para fazer, obviamente, o resultado vir. Então, a verdade é, o digital ainda funciona? É claro que funciona, só que ele funciona com método, ele funciona com paciência, e ele funciona quando a gente consegue trabalhar bem os indicadores, que é o que a gente vai falar um pouco aqui também, né? Você que é empresário, quais indicadores que você precisa olhar nesse canal, que você precisa olhar quando você está crescendo a tua empresa, né? Olhando para esse crescimento.
Quero explorar só um gancho aí nessa Claro. fala sua, porque às vezes eu pego aí uma pequena empresa, um pequeno comércio, que fala que tem marca digital. A gente vai ver, ele tem um Instagram e põe patrocinado. Exato. Então, assim, banaliza muito de uma estratégia, de um conteúdo que tem por trás. Vamos explorar isso aqui ao longo do episódio de hoje, né? Perfeito, E é importante pegar um gancho sobre isso, né? Porque, assim, quando a gente fala de ter um digital estruturado, não se passa apenas por ter algumas postagens no Instagram, né? Então, eu tenho um catálogo lá no Instagram, ou eu coloco um impulsionamento. Quando você vai lá no seu Instagram e abre o teu post, tem um botão lá, turbinar publicação. Não é sobre isso, necessariamente, fazer marketing, né? Fazer tráfego pago. E, inclusive, quando a gente fala que está cada vez mais competitivo, de fato isso vem acontecendo, isso funcionou bastante. Sim. Os últimos 4, 5 anos, inclusive na pandemia, pessoas que faziam isso sem uma estratégia muito bem definida, que a maioria, inclusive, funcionou muito. Só que agora a gente está passando muito por um movimento de profissionalização do mercado e a régua está aumentando. Então, fazer uma publicação ou fazer um turbinar apenas por fazer, muitas vezes não gera o resultado, né, Aline? O conteúdo ficou maçante, na verdade. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Tá uma réplica de tudo. Quando você identifica que é um anúncio, o primeiro sintoma é, vou pular. E quando a gente pergunta assim, mas eu acho que morreu sim, para mim não funciona. Quando uma pessoa fala isso, ela é genérica, ela não tem uma oferta de um produto, ou ela não sabe fazer a estratégia correta, que o negócio dela funciona, ou além disso, ela não sabe a trava no digital que não deixa o negócio performar. Tem muita gente que recebe muitos leads. Não é falta de lead, às vezes é a taxa de conversão, às vezes ela não sabe vender o produto dela, às vezes é a precificação. Então, tudo isso engloba estratégia de marketing, como que a gente faz isso com os nossos empresários, do que um simples sintoma não funciona mais ou já acabou, já passou da era do digital. Eu sou da área de inovação, sou desenvolvedor de formação, estou finalizando o mestrado na área de inovação agora. E tem uma voga na área de inovação que as empresas tradicionais, né, sempre falam, isso sempre funcionou. E no marketing digital o caminho é o contrário, quando alguém chega com um caso e fala assim, mas isso não está funcionando mais. Qual que tende a ser o principal sintoma disso, na opinião de vocês? Legal. Primeira questão é verificar exatamente o que não está funcionando, o histórico que aquela empresa ou aquele time de marketing eventualmente tem, né? Então, o que não está funcionando? É a comunicação? É o modelo que está sendo feito? Ou o tempo é um ingrediente fundamental para o resultado, né? Quando você fala, não está funcionando, mas quanto tempo você está testando essa comunicação? Tem 1 mês apenas. Então, na verdade, é importante a gente ter paciência nessa maturação. E muitas vezes é o elemento tempo junto com o elemento experiência. E tem um terceiro elemento aqui que, na verdade, não tange apenas as empresas, né, ou os times de marketing, que é justamente o público final. Nós vamos explorar mais sobre esse tema aqui, sobre o cliente final, sobre esse ICP. Né? O ICP é o perfil do cliente ideal. E é importante a gente pensar, inclusive, que não só vem mudando a disputa das empresas pela atenção na internet, mas o próprio consumidor de redes sociais, YouTube, etc., ele está cada vez mais recebendo muitos estímulos. Então a gente está vivendo numa era, conforme o tempo está passando, a gente recebe cada vez mais estímulos. Inclusive eu vi um dado recentemente que eu fiquei extremamente chocado, assim, que é sobre quantas horas, quero ver se vocês chutam aqui, quantas horas o brasileiro médio passa mexendo no celular hoje no Brasil. Você tem noção? Eu, assim, não ficaria surpreso se me lançassem umas 16 a 18 horas. 18 horas por dia? Por dia bastante, aí não dorme. Nossa. 4 horinhas é o tempo do ônibus, trabalhador médio. 3 horas de transporte, chega em casa 1 da manhã, acorda 5, vai trabalhar já no celular e... Não, já acorda no celular, Já vai no acorda no banheiro celular. com o Vai dormir celular, com o já celular. pega o celular, tudo é celular, né? Eu chutaria umas 8 horas. Quase. Na verdade, 10 horas em média. 10 horas e 23 minutos. Tem gente que eu fico assim, almoçando e rolando feed com muito, assim, gente, mas... E é legal, assim, legal entre aspas, né? Que a gente sabe que isso tem consequências para o futuro, mas a primeira coisa que o brasileiro médio faz ao acordar, inclusive deve ser hábito aqui de nós, né? Sim. É acordar, telefone na mão. E muitas vezes pega o telefone, não para desligar necessariamente o despertador, mas para entrar no Instagram
já ver as primeiras publicações. Uhum. Então virou um hábito extremamente enraizado no comportamento nosso, né, como consumidor desse conteúdo digital. E aí, do outro lado, as empresas precisam, obviamente, usar isso ao seu favor, mas, obviamente, sendo estratégica. Porque se você fica, Eugênio, por exemplo, 1 hora no seu Instagram, você vai receber mais de 150 anúncios diferentes. Sabia disso? Não sabia esse número. É uma quantidade muito grande. E de 150 anúncios, quantos que você lembra de fato? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Às vezes a gente lembra de um produto ou outro, mas nem necessariamente da marca que a gente viu. Nem sinceramente. E aí tem um outro elemento que a gente vai falar que é fundamental para isso também, para que você não só mostre o seu conteúdo para as pessoas, mas seja lembrado. Porque no final do dia o que importa é ser lembrado, não só aparecer. Não é mesmo? Exato. Foi falado aqui no começo, né, sobre a questão da pandemia, né, que foi obrigado todo o mercado a se digitalizar, a todo um mercado que às vezes não tinha um canal digital, seja ele qual for, a terem atendimento exclusivamente pelos canais digitais. Então pegamos ali o ano de 2021, de 2020, né, aquele boom de criação de contas, de programas, de lives, Perfeito. de podcasts, enfim, vivemos isso. Né? O que mais mudou no mundo digital, na opinião de vocês, experiência, desse período de 2020 e 2021 para agora? Muita coisa mudou. Acho que eu posso começar com a lógica do consumo. A gente tinha um jeito de consumir antes da pandemia. Eu acho que a memória das pessoas está muito curta, mas a gente tinha uma vida totalmente diferente antes da pandemia. A gente não tinha esse boom de ficar na internet, no celular. Muitas pessoas que trabalhavam com isso, era muito da vida delas. Mas se popularizou com todo mundo. A gente passou muito tempo fechados em casa e a única diversão, a única distração que a gente tinha era o celular na mão. E aí a gente começou a ter um consumo de live, ter consumo de propagandas, aí surgiu muito filme, Netflix, tudo para nos trazer e deixar dentro de casa, porque era o que o momento pedia. A gente precisava estar em casa. Só que isso virou um hábito. A gente passou por muito tempo do mesmo estilo e virou um hábito. E o jogo principal e que a gente tem que trazer para o empresário brasileiro é como usar disso uma estratégia, que foi o que o Soares bem disse aqui, para fazer com que o seu produto seja um desejo das pessoas e não pareça um anúncio e não pareça que você está simplesmente vendendo ou desesperado para aquilo. Entre na rotina das pessoas. Como entrou na rotina, elas mexerem no celular. E aí, Soares, eu acho que uma das formas que os nossos clientes mais nos pedem é como parecer mais original, não parecer que eu estou querendo fazer uma venda. Tem cliente que chega hoje no escritório e fala assim, pessoal, quero fazer anúncios, mas eu não quero ser um anunciante chato. E como que a gente traz isso para o digital hoje em 2026, pensando nessa mudança, Gabriel? Legal, e aí é importante primeiro a gente nos colocar no lugar dessa pessoa que recebe o anúncio. Por exemplo, eu não gosto de receber anúncio. Você gosta de receber anúncio? Não. Você gosta de receber? Não. Olha, aquela questão, a gente vê que é anúncio, já pula. Já pula, exatamente. Automaticamente. E isso é, inclusive, uma ação que hoje está no nosso subconsciente. O pular o anúncio, por exemplo. É quase um reflexo. Vai jogar, por exemplo, algo na tua direção, opa, é um reflexo isso. Tem um vídeo das criancinhas que já ficam com o dedinho no pular o anúncio no YouTube. Exato. Olha a nova geração, qual que é o novo hábito. Elas já ficam assim, paradas. E o interessante é, nesse momento onde elas estão esperando o anúncio terminar e já estão esperando ali para clicar, elas não estão prestando atenção no anúncio. Ou seja, é um bloqueio que existe também, mental ali, auditivo, né, que acontece conosco. Audição seletiva, visão seletiva. Exato. Como quebrar essa barreira? Qual estratégia fazer para a gente, de fato, não ser mais um nesse mar imenso de conteúdos e anúncios que estão cada vez mais parecidos? E quando a gente traz à tona aqui se marketing funciona ou não funciona, é também para a gente discutir que precisa ser diferente nesse mar de conteúdo, nesse mar de anunciantes que existem por aí. E ser diferente significa ser autêntico, ser diferente significa comunicar bem com o seu público. Então, muitas pessoas e muitos empresários também pensam assim, é só contratar um gestor de tráfego, que é um profissional que faz exatamente o gerenciamento da mídia, eu coloco ali uma verba, né, porque você pode definir, investir R$1.000, 2.000, 3.000, enfim, e é isso, vamos esperar cair lead, que é o interessado no meu produto, é o interessado no meu serviço.
isso funcionou muito. Mas hoje está cada vez mais desafiador fazer essa estratégia. Então é preciso primeiro pensar qual é a forma de comunicar com o meu público. E aí existe um exercício que, inclusive, você que é empresário, se ainda não fez esse exercício, recomendo fortemente que faça, que é desenhar qual é a sua persona. E desenhar a persona é pensar o seguinte, é literalmente você imaginar qual é a idade do seu público ideal, do seu cliente ideal, melhor dizendo. O que ele gosta de fazer? Quais são os interesses? Qual profissão? Aonde essa pessoa trabalha? Só de fazer esse exercício, a gente começa a nos colocar no lugar do nosso cliente. E ao colocar no lugar dele, a gente consegue, por consequência, pensar qual que é a melhor forma que eu vou despertar o interesse desse meu cliente. Qual é aquele gancho? Então, por exemplo, se eu estou falando de contabilidade, que é um assunto chato, inclusive, né? A gente sabe que contabilidade é um assunto desafiador para a gente chamar atenção. É burocrático. Se eu estou falando de contabilidade, eu tenho que pensar necessariamente não só na contabilidade, mas qual é o gancho que eu vou utilizar para chamar a atenção desse meu público, desse meu possível cliente. E muitas vezes não é falando que eu tenho o melhor serviço. Clique aqui no botão e veja, falo com o meu time comercial. Muitas vezes é fazendo você passar pela situação de um problema corriqueiro que você tem na tua empresa, ou você já teve na sua empresa, e você pensar, nossa, eu de fato tive esse problema aqui e eu não sabia como resolver. Eu acho que isso pode me ajudar. E falando nisso, Soares, você falou de dar uma dica para o empresário, eu também quero deixar uma dica aqui para o empresário de hoje em dia. Para não ter ninguém que gosta de receber anúncio, de ser massivo, mas para o empresário hoje, você já testou comprar do seu negócio? Você já experimentou ver a jornada do seu cliente no seu negócio? Fazer um cliente oculto. Cara, eu tenho uma loja de móveis, tá? Deixa eu fazer a experiência de chegar no online e a experiência de chegar na loja. Olha como que é seu atendimento, a rotina das pessoas com você, o pós-atendimento. Quanto tempo elas demoram para te responder? Entra no seu próprio anúncio, na sua conta, no seu Instagram, como que está tudo segmentado. Pensa que você nunca viu o seu produto antes. Como que você avaliaria isso? É uma coisa que, às vezes, é um mínimo que a gente não para prestar atenção nos detalhes que fazem o nosso negócio vender mais, ou não vender, ou ser chato, ou ser extremamente sofisticado, ser leve, ser uma coisa que as pessoas queiram comprar e não a gente tem que forçar para vender. Se a maioria dos empresários fizesse esse mínimo, né, Aline, muitos desses erros que acontecem hoje não aconteceriam. Né? E Exato. sobre erro, né, na experiência de vocês, quais são os 3 principais erros para o empresário, assim, que o empresário queima dinheiro no digital? Que tem pessoa que gasta, tem pessoa que investe, mas que queimam dinheiro no digital e ainda fala que marketing digital não funciona. Né? Quais são os principais 3 erros que vocês veem no mercado? Legal, acho que o primeiro mora exatamente nisso que nós estávamos falando aqui, sobre quem é o nosso cliente. Qual é o seu público? Quando eu sei exatamente qual é o meu público, eu consigo comunicar de maneira mais direcionada. Então, esse é um primeiro erro. Muitas vezes, pela pressa de eu preciso coletar resultados o mais rápido possível. Se eu não conseguir vender em um mês, a minha empresa não vai conseguir sustentar esse investimento. E a gente sabe que essa é a realidade de muitas empresas no Brasil, né? Empresas que muitas vezes não têm esse caixa para conseguir ter tempo suficiente e esperar o retorno desse canal. Canal no qual nós estamos falando aqui, que é o marketing digital como um todo, né? Porém, para esses casos, inclusive, Eugênia e Aline, a gente sabe que não é somente colocar dinheiro. Pode ser feito, por exemplo, a produção de conteúdo orgânico, que muitos não fazem. Sabe por que não fazem? Porque dá trabalho, né? Dá bastante trabalho gravar. E não é uma vez que faz, né? Não é uma vez. É a constância. É uma constância, exatamente. É um jogo de toda semana você vai fazer 1, 2, 3 conteúdos. Começa com um por quinzena, não tem problema. Aqui não é um jogo necessariamente de volume, é um jogo de consistência. Só que muitas vezes o principal vilão dessa consistência é justamente um pouco do, eu produzi, mas não tá dando seguidor. Eu produzi o conteúdo, mas ninguém tá curtindo. Mas não é sobre isso. A gente sabe que o primeiro, o segundo, o 10º vai ainda ser muito desafiador nessa construção da audiência. Mas é importante ir empilhando pouco a pouco conteúdo que uma hora a gente vai conseguir construir essa audiência qualificada.
E isso não gasta necessariamente, não precisa fazer investimento com tráfego pago, necessariamente. Se, por exemplo, o orçamento é um problema. Então, muitas vezes, Eugênio, o principal erro mora exatamente nessa de não é para mim, eu vou deixar para depois, ou não tenho investimento agora, mas pode ser feito com o que você tem, com esse recurso que você tem. E aí, é claro, né, é importante fazer uma avaliação de quem que vai ser a cara do negócio, quem que vai ficar frente às câmeras, né, para de fato gerar esse valor, construir a comunidade. Inclusive, uma coisa que está funcionando muito assim com várias empresas é justamente essa construção de comunidade. Por exemplo, se a gente pega a própria Apple, né? Eu aqui uso iPhone, você também, não sei se você também usa. Sou fã da Samsung. Fã da Samsung. Vou quebrar esse Quebrou o argumento. infelizmente. Quebrou o argumento. Mas, por exemplo, a Apple construiu uma grande comunidade. Sim. Vai lançar o 17, eu tenho o 16 Pro Max e, nossa, eu tenho que comprar o 17, porque eu tenho que estar inserido nessa comunidade que eu estou com o último. Né? É um pertencimento muito forte. Elas viram os próprios vendedores da marca. Não Exato. precisa ter vendedor, a comunidade vende para você. Exato. Quando sua oferta, e aí, pegando o gancho dos erros, os principais erros, eu acho que um grande erro é não ter paciência no canal. É um canal como o outro. E às vezes a empresa no digital, ela é um bebê. Tem muita empresa hoje em dia que tem anos de empresa, do negócio, mas no digital ela nasceu ontem. E já está esperando que o resultado seja amanhã. Eu acho que esse é o maior erro do empresário, em esperar que o digital dê resultado. A gente tem um case de sucesso do nosso cliente que faturava milhões no negócio dele e entrou para o digital falando, vocês vão virar o meu digital, porque de geração para geração, a lógica do consumo do meu pai eu não consigo replicar mais. Meu pai conhecia muita gente, o jeito que as pessoas compravam da empresa era diferente, mas num processo de sucessão da marca, eu preciso do digital. E eu entendo que não é um processo, como a marca é consolidada e ela é grande, não pode ser um processo feito de qualquer jeito. O segundo erro que eu acho aqui é, faz um digital de qualquer jeito e você queima a sua própria marca, que está consolidada, que está no mercado, tem empresas de mais de 100 anos, e quando joga no digital é um desastre. Por quê? Quer fazer tudo rápido demais, quer testar rápido demais. Ok, não tem problema de ter teste rápido, mas o resultado rápido, às vezes, ele vem com consequências. E essas consequências, talvez, não colocar a melhor oferta. Cara, eu acho que o pior erro de todos desses que a gente categorizou aqui ainda continua sendo: qual é a sua oferta? Cara, não adianta quero vender todos os meus produtos ao mesmo tempo pelo preço que todo mundo está vendendo de qualquer jeito. Você precisa ter uma oferta para o seu cliente. Aline, para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, o que é uma oferta de verdade e por que a oferta que é o centro do jogo quando a gente fala de marketing digital? Quando você consegue entregar o seu produto de uma forma que não precisa vender, você está ali, coloca o seu produto no centro, mostra os benefícios, mostra qual é a transformação, o que o seu cliente ganha com isso. Na verdade, qual o problema que você soluciona. Isso realmente é uma oferta. Eu não preciso ficar falando de preço, eu não preciso ficar... A oferta não é abaixar preço, né? Pra gente deixar bem claro aqui pro público. Não é abaixar preço. A oferta é como que você vende esse negócio, como você vende o seu produto sem parecer que está vendendo. Eu acho que esse é o melhor gancho das empresas e com a criatividade, com a tecnologia, dá para a gente fazer isso de uma forma natural. Não precisa a gente ir para o lado mais desafiador do marketing, nem fazer dancinha na internet, dá para você colocar seu produto no ar. E existe um termo, né, que é importante que todo empresário ele debruce sobre isso, que é o PUV, que é a proposta única de valor. Ou seja, a sua empresa, independente do nicho, do segmento, de mercado, é importante que você tenha uma proposta única de valor. E essa proposta única de valor, ela tem que ser sempre colocando o cliente no centro. Ou seja, qual é a dor que você resolve de fato. Existe também um outro termo interessante, que é a miopia do marketing, que acontece com muitos empresários. Isso é comum de acontecer com a gente, que é eu pensar primeiro no meu produto, eu desenvolver o meu produto ou o meu serviço, sem necessariamente pensar se esse produto ou serviço ele está de fato resolvendo uma dor genuína de mercado. Então eu estou tendo uma miopia quanto ao mercado e depois eu vou procurar o cliente para comprar o meu produto, enquanto na verdade deve ser inverso. Eu tenho que olhar para o meu cliente e pensar quais são as dores desse cliente.
e com base nessas dores, eu consigo resolver essas dores da melhor forma, eventualmente vou ter que adaptar a forma que eu entrego o meu serviço ou produto. Mas você está ouvindo o cliente. E aí, uma ação fundamental, além da jornada que a gente comentou aqui, né, de você se colocar na jornada do seu cliente para ver de fato a experiência que ele está tendo, é importante que você colete, né, feedbacks do seu cliente. Pegue, por exemplo, os top 3 clientes que você tem e colete o feedback desses clientes. Pergunte o que é que eles acharam da jornada, se foi fácil, se foi difícil, se teve ali alguma complexidade. E pegue também aqueles clientes que, eventualmente, eles não gostaram tanto, não tiveram uma boa experiência. Muitas vezes a gente tem a tendência de não gostar daqueles comentários ruins, né? Então, vamos apagar ou não, vamos abafar. E, na verdade, são esses que fazem o nosso negócio melhorar. Esse é o verdadeiro aprendizado do seu negócio. Quando você pega uma dor, um feedback real, que seu negócio não está indo bem, você tem que abraçar isso, porque é esse problema que você tem que resolver. Não necessariamente o que falou bem, é esse problema que você tem que resolver para ter mais clientes satisfeitos e dar uma satisfação para esse cliente também. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você entende que tem um problema latente e você resolve a dor desse cliente, muda o seu processo e a sua operação, a sua empresa está mais próximo do sucesso do que o contrário. Tem muitos... A gente já ouviu bastante isso. O cliente que fala assim, mas o meu diferencial é que eu atendo bem. Não, eu atendo bem, aí tu vai ver... Isso é o básico, né? A gente já começa assim, isso é o básico, porque se não for atendido bem, o cliente nem fica com você. Nem fica, exatamente. Ele vai para o seu concorrente. Então é importante, além de atender bem, pensar exatamente como que você resolve essa dor diferente dos seus concorrentes, né? E é sempre importante, é um exercício contínuo, na verdade, assim, eu acho que nunca a empresa, ela tem que estabilizar e falar, não, tá perfeito aqui o meu PUV e eu vou deixar como que tá intacto. Não, na verdade, você tem que ir melhorando ao longo do tempo. Até porque o nosso comportamento de compra, ele vai mudando também ao longo do tempo. Então, se a gente pega um recorte, por exemplo, dos últimos 10 anos, lá em 2016, o comportamento de compra de nós aqui, de você que está nos ouvindo, era diferente. Querendo ou não, era diferente. E aqui a gente está falando do digital, né? E como o digital, ele impacta muito nesse comportamento de compra. E tem uma questão legal aqui também, que por mais que muitas empresas elas não vendem na internet, como por exemplo o e-commerce, eu quero comprar uma blusa. Ou você vai no e-commerce, ou vai no marketplace, você pesquisa a blusa que você quer, você vai no carrinho, você vai no checkout, coloca suas informações, finaliza, espera 3 dias, 2 dias e chega na sua casa. Bom, você foi impactado no digital e comprou pelo digital. Só que tem muitas empresas que o processo de vendas não acontece dessa forma. É uma entrega de serviço, ele precisa do presencial. E aí, nesses casos, não significa que o digital ele é menos relevante para você. Muito pelo contrário. Muitas vezes, a compra ela começa no digital e termina no offline. Começa no online e termina no offline, que a gente chama de O2O. Né? O offline para o online, o online para o offline. Então, é importante que dentro dessa jornada, a gente entenda em quais pontos a gente vai impactar o cliente digitalmente e como que eu tenho que estar com essa estrutura o mais forte possível e em quais outros pontos que essa venda vai terminar no offline, no meu ponto de venda. Isso acontece muito no varejo, inclusive. Mais de 90% das vendas hoje no Brasil que estão acontecendo no ponto de venda estão sendo influenciadas pelo digital. Ou seja, a pessoa, ela eventualmente foi lá no Google My Business, que é basicamente a loja que fica lá no Google quando você pesquisa pela loja, ou eventualmente o produto que você quer comprar, pelo Instagram, por um TikTok, que inclusive os jovens estão usando bastante TikTok para pesquisar, né? Eles estão usando como se fosse o Google mesmo. Então, quero resolver um problema, quero pesquisar por um produto. E comprar. Vão no TikTok e comprar. E aí influencia tanto a compra no online, quanto também, vou naquela loja comprar essa roupa, comprar esse determinado produto. Influenciada pela pesquisa que começou no digital. Maravilha. Agora eu tenho uma questão. Né? Eu tenho uma coisa para melhorar. O que vocês acham que vale a pena eu investir para melhorar? A verba da minha campanha, a oferta do meu anúncio ou o criativo em si? Se eu fosse para escolher um dos 3 pilares aí da minha campanha, o que vocês sugeririam que eu melhorasse? Não precisa ser igual a resposta, não. Ou pode ser. Vamos ver. Essa é uma resposta que a gente gosta de falar. Depende. Sempre depende. Depende da sua campanha, depende da sua estratégia, depende do seu produto, depende do seu público.
mas depende muito mais sobre onde está seu gargalo. Você já identificou onde é o seu gargalo? Não adianta a gente melhorar qualquer uma dessas áreas que o gargalo continuar lá e você não ter nenhum processo para identificar ou não ter conhecimento que o seu gargalo é outro, não vai adiantar a gente melhorar qualquer uma dessas áreas. O investimento conta, sim, melhorar o criativo conta muito, é por isso que a gente faz muito teste. A gente tem uma tese lá no escritório que é testar sempre e sempre rápido. Cara, às vezes o criativo está muito bom, a gente faz um teste para ver se tem outro que performa ainda melhor. Ou, se está ruim, tira do ar rápido. A gente não vai deixar uma coisa ruim por muito tempo. A gente já tem essa constância de testes. Então, não tem uma definição certa sobre isso é melhor que aquilo. Tudo depende do seu segmento, do seu setor, da sua área, do seu time, do seu gargalo, principalmente. Olha, pegando isso aí, essa fala sua, o que é um criativo bom em 2026? De vez em quando o pessoal contrata a equipe de marketing, um design, uma pessoa para posicionar e fala, faz um criativo bom. Mas quem delega, às vezes, não tem esse senso de saber o que é bom, né? Eu tenho uma resposta que ela é meio impopular, mas é a resposta que eu costumo dar para todos os meus clientes. O que você quer com o criativo? Porque o criativo bom tem várias formas de te responder, mas o criativo bom depende do que quem está me contratando quer. Tem gente que fala assim, Aline, eu sou apegada com a minha marca. Não quero que mexa em nada, eu gosto exatamente desse estilo, desse formato. Beleza, a gente vai entregar o que o proprietário quer. Mas, se essa pessoa quer ter resultado no digital, a gente vai ter que testar coisas diferentes. E uma coisa é, eu vou te entregar, vai estar perfeito porque eu vou estar te atendendo. Outra coisa é, eu vou te entregar resultado, eu vou te entregar vendas, eu vou te entregar lead, porque é o que o seu consumidor quer comprar. Não é o que você quer comprar, é o que o seu público quer ver e quer comprar. E mais do que isso, eu acho que hoje um criativo, o que não pode faltar é autenticidade. Ninguém aguenta mais ver conteúdo genérico. Teve uma onda que as IAs iam dominar, iam clonar, ia ter isso, ia ter aquilo. Cara, pessoas compram de pessoas, pessoas querem ver pessoas, querem confiar em pessoas, querem que os donos estejam à frente dos negócios, querem que a gente fale dos nossos produtos, das nossas soluções. Eu acho que isso tudo sintetiza em o que é um bom criativo. Eu acho que essa entrega sintetiza em o que é um bom criativo. E não necessariamente o criativo mais bonito quer dizer que vai vender mais. Não. Muitas a vezes gente é o já contrário. testou muito os criativos mais feinhos, assim, aos olhos do designer, vai ter uns que ele vai falar assim, meu Deus, isso aqui tá horroroso. Aos olhos do cliente vai falar, tá lindo porque era isso que eu queria. Aos olhos do consumidor, cara, falou exatamente o que eu queria comprar, tá direto ao ponto. Aos olhos de quem é bonito. Eu acho que isso que a gente tem que ponderar. Aí volta o exercício de quem é o meu cliente. E como que eu vou fazer esse impacto do meu cliente, da atenção dele, de uma maneira melhor possível, né? Inclusive, existe sempre uma leitura que a gente faz dentro do marketing como um todo para verificar a eficiência dessa chamada de atenção que nós estamos tendo do meu público, do meu cliente. E aí é importante sempre a gente estar avaliando isso com frequência para conseguir sempre estar mudando. Existe um termo também que é o growth hacking, né? Que é sempre, você falou sobre aonde melhorar, né, nesses 3 pontos aí, o criativo, a oferta, mas é importante imaginar o seguinte, a gente gosta sempre de fazer aquela analogia do funil, né? Então, um funil onde aqui em cima eu estou colocando pessoas e lá embaixo eu quero que saia clientes. Então aqui, pessoas, usuários e aqui clientes. A gente chama de tráfego, né? Então, tráfego, aí depois eu tenho engajamento, ou seja, eu vou ter essas pessoas engajadas e passando pela minha estrutura e depois eu tenho ali a conversão dessas pessoas que viram clientes. E aí é muito importante verificar em qual etapa desse funil eu posso estar tendo, por exemplo, uma perda de eficiência. Eu gosto também de uma analogia ligada a uma máquina. Imagina que nós 3 aqui somos engenheiros. E aí tem uma máquina na nossa frente que nós precisamos otimizar essa máquina para deixá-la mais eficiente possível, para ela produzir mais. E aí a gente está discutindo aqui, bom, tem esse parafuso aqui que eu posso apertar, tem aquela válvula que eu tenho que ajustar, tem isso aqui. Aonde eu vou mexer primeiro? Imagina que não dá para mexer nas 3 coisas, porque essa máquina não pode ficar parada. Ela está girando, ela está produzindo. Eu tenho que mexer rápido. Como que a gente vai decidir se eu vou apertar aquele parafuso ou destravar aquela parte da máquina? A gente vai decidir com base aonde vai gerar mais eficiência para agora. É a mesma coisa.
Então, na verdade, essa resposta que a Aline deu de depende é justamente por isso. Eu preciso avaliar essa máquina, que é a sua empresa, é uma máquina de geração de receita, geração de clientes, e com base nessa avaliação, verificar em qual etapa dessa máquina ou desse funil, falando de marketing, a gente precisa otimizar mais rápido para gerar esse resultado. E tudo se traduz, no final do dia, em números. Então, o empresário que não olha para números, ou a equipe de marketing que não olha para números, olha só para o criativo bonito, no final, vai tomar a decisão que não é a melhor. Porque muitas vezes, não, tá ótimo esse vídeo, tá com uma iluminação bacana, estamos falando bem, mas tá gerando conversão? Ou tá gerando engajamento? E aí, obviamente, vai depender de qual é o teu objetivo com aquele material. Mas é importante saber esse objetivo e saber ler se você está atingindo ou não esse objetivo. E pegar sempre referências, né? Porque no mercado de hoje o que não falta são benchmarks, referências para a gente pegar e verificar se estamos indo bem ou se eventualmente não. E para PMEs, pequenas e médias empresas, é melhor focar no marketing de tráfego pago ou no marketing orgânico, ou às vezes um influenciador local, influenciador internacional, que hoje opções que mais tem no mercado. Para PMEs, o que funciona ou o que você recomenda eles começarem a jornada do marketing digital? Legal. Primeiro ponto é pensar qual que é, primeiro, o nicho e o que essas empresas estão buscando dentro do marketing digital, né? Porque se a gente está falando aqui, por exemplo, de pequenas e médias empresas, necessariamente a gente está falando de empresas que vão ter um budget, um orçamento menor para investir em marketing. E aí é importante, nós dissemos aqui agora há pouco, sobre conteúdo, a produção de conteúdo. Então, primeiro que o conteúdo orgânico que a gente diz, ou seja, aquele que não coloca investimento, não coloca dinheiro para aparecer para as pessoas, o tempo é fundamental para que isso chegue num resultado relevante ao longo desse período. Tem um tempo mínimo, assim, que vocês falam, no mínimo que vocês esperarem é isso? Necessariamente, não tem assim um tempo, 2, 3 meses, pelo menos não tem essa receita de bolo, bom se tivesse, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, tem muitas empresas, ou até, melhor dizendo, influenciadores que muitas vezes ali no terceiro, no quarto, no 10º conteúdo já conseguem construir uma boa audiência. Mas é um fator que muitas vezes a gente não controla necessariamente e é muito teste. Sim. Nós falamos aqui sobre teste e esse teste é fundamental para conseguir acelerar esse tempo também. Mas assim, dando uma resposta mais prática sobre aonde é melhor começar, primeiro que o melhor seria fazer um pouco dos três. Né? Um pouco do tráfego pago, de maneira estratégica, de maneira direcionada, o orgânico também, porque o tempo é fundamental para gerar resultado ao longo de 5 anos, 10 anos, nessa construção. E o influenciador local, ele também faz muita diferença, se bem feito. E aí aqui existe uma pegadinha que muitos caem, que é pegar o influenciador que tem muitos seguidores, tem muita audiência, e não é sobre isso. É sobre ele falar a língua do teu cliente, ele ter a tua audiência. Então, a melhor forma de selecionar o influenciador certo para o teu negócio é pensar se ele tem a tua audiência, ou se ele fala exatamente com a sua audiência. E aí, aquele desenho de persona, do ICP, que é o perfil do cliente ideal, é fundamental para essa seleção. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma ótima estratégia e a gente sabe que tem segmentos mais aderentes, segmentos menos aderentes. Se eu estou falando, por exemplo, de uma indústria, bom, será que vale a pena pegar um influenciador? Depende. Eu vou usar esse influenciador para conversão ou para branding? Não sei se vocês estão vendo aí o caso da CIMED com o Toguro. Bom, CIMED, que é uma indústria farmacêutica, pegando o Toguro, que não casa muito bem quando a gente pensa assim, mas olha o que está causando, né, nas redes sociais. É uma estratégia de branding, é uma estratégia de impacto de marca para o público final, que não necessariamente é o cliente da CIMED, que são as farmácias nesse caso, né? Então, estamos falando aqui, eu estou dando um exemplo de uma empresa maior, que tem uma estrutura maior e já está pensando justamente nesse impacto de branding. Mas para a PME é importante pensar nesse influenciador que vai gerar uma conversão mais rápida, porque esse reloginho, né, desse empresário, desse empreendedor, ele está correndo mais rápido e a gente precisa gerar resultado. E para o pequeno, o tempo importa muito, né, Aline? Eu acho que esse time entre saber fazer marketing, eu acho que o que separa as empresas que fazem dinheiro com marketing das que só fazem marketing é esse time do empresário de saber que é uma construção desse canal.
Não adianta a gente começar aqui, eu acho que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas não é vou começar a abrir um canal ou vou fazer um tráfego pago ou um orgânico ou um influenciador que no primeiro mês vai dar resultado. Tudo é um teste, tudo a gente está testando o mercado, o seu público, o seu produto. Só que o que diferencia as empresas que realmente ganham dinheiro com marketing é tendo especialistas ao seu lado. E não é especialista em apertar o botão de uma campanha, ou só subir uma simples campanha, ou só gravar um vídeo para um conteúdo na internet. Cara, é olhar o todo, é fazer gestão do negócio, é entender sobre sua precificação, sobre o seu mercado, sobre o que você está entregando, sobre a comunicação que o seu cliente está tendo com você, sobre a devolutiva, sabe? Eu acho que a melhor coisa que uma empresa pode fazer é quando tem um problema e ela consegue resolver com o consumidor. Isso você fideliza o consumidor de uma forma que você não tem noção do quanto o consumidor fala assim, eu tive um problema com essa empresa, mas ela resolveu de uma forma que eu volto a comprar nela e confio nela imensas vezes. Quando você olha lá no Reclame Aqui, tem uma métrica também de casos resolvidos. E aí tem um depoimento da resolução. Isso conta muito. Isso separa a empresa que está pronta para prosperar e a empresa que está só fazendo marketing na internet, muitas vezes queimando muito dinheiro, porque tem um tema muito importante também, que o custo de adquirir o cliente está muito alto. Está caro, o CAC está caro, trazer um cliente para sua empresa está caro. E o custo de reter o cliente, às vezes, está nos mínimos detalhes e o empresário está negligenciando essa parte. O mínimo detalhe de entender como que o seu cliente quer ser atendido, como que ele está enxergando o seu negócio, vai separar a empresa que faz marketing e a empresa que ganha dinheiro do marketing. E aí, nessa decisão também de por onde começar, tráfego pago, orgânico ou influenciador, né, estamos aqui entrando nesse consenso que depende, mas é bom fazer um pouco dos três. Esse CAC, que é o custo de aquisição do cliente, é fundamental. Porque se eu tenho um bom posicionamento sendo construído ao longo do tempo, com o influenciador ou com o próprio conteúdo que eu estou produzindo, eu vou influenciando também em pagar menos pelo cliente, porque eu estou detendo de uma audiência qualificada. Porque o jogo, na verdade, da internet é justamente quem consegue construir a melhor audiência com o menor custo possível. E é sempre um jogo de atenção. Então eu estou tendo a atenção do meu possível cliente e eu só consigo atenção. Ninguém entra aqui no Instagram para comprar alguma coisa. Pelo menos eu não sei vocês. Eu vou entrar no Instagram porque eu vou comprar uma televisão. Ninguém pensa assim. Você entra no Instagram para ver um vídeo de uma pessoa que você gosta de acompanhar, é entretenimento. Mas você estando no Instagram, você pode ver um vídeo que vai te interessar, vai te pescar e você, nossa, que interessante. Talvez eu esteja precisando disso. Ou nem está precisando, mas o vídeo foi tão bom que te pescou ali, você está em outro lugar. Então é um jogo de se você consegue, de fato, captar essa atenção e construir uma boa audiência, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, em qualquer outra plataforma onde as pessoas estão ali frequentemente. Gente, se deixar aqui a gente vai estender horas e horas, porque é conteúdo que não falta, né, e é um tema aí muito importante para todo o mercado. Mas para a gente fechar, qual é o plano de 30 dias para voltar o marketing digital a funcionar? Legal, olha só, na verdade 30 dias, né, parece pouco tempo, mas você que está nos ouvindo, empresário, um empreendedor, você com 30 dias pode mudar completamente o seu marketing. Primeiro fazendo esse básico exercício aqui que eu vou falar, que é um exercício que vai ser poderoso para a sua empresa. O primeiro deles, na verdade, é você fazer esse para casa de qual é o seu cliente, o desenho da sua persona. Então, eu estou verdadeiramente, aí é uma reflexão que você precisa fazer, eu estou verdadeiramente impactando o meu cliente, ou o meu cliente está claro para mim? Esse é o primeiro exercício. E o segundo exercício com base nisso é começar a fazer um raio-x da estrutura digital dessa empresa. E quando eu falo raio-x da estrutura digital, não significa apenas você verificar o seu Instagram, as postagens que estão lá. Mas muitas vezes pega o seu site, entra no seu site, compare com os dos concorrentes. O seu site, de fato, está mostrando a qualidade da empresa, a qualidade do serviço, do produto, está passando essa mensagem para os clientes? Não está passando. Bom, o primeiro passo precisa alterar esse site, que é a vitrine digital, inclusive, né? Onde é a porta de entrada dos clientes. Então é importante verificar qual que está sendo a eficiência desse site. Segundo,
o Google Meu Negócio. Então, avaliar o Google Meu Negócio, as avaliações dos clientes, se você está respondendo a tempo, se tem um fluxo de pessoas que entram ali. Então, começar a avaliar essa estrutura no digital, que a gente costuma dizer que é um raio-x mesmo, raio-x de site, de rede social, Instagram, YouTube, etc. O raio-x também da estrutura comercial, que é importante. E aí existe uma ferramenta que é fundamental, e muitos acham que é uma ferramenta burocrática, mas na verdade é uma ferramenta de geração de receita, que chama CRM, que é uma ferramenta onde gerencia o relacionamento com os clientes. Então você tem um CRM hoje? Tem um CRM que está só ali sendo uma burocratização do processo, ou um CRM onde nós estamos de fato gerenciando os clientes que estão na base? Porque muitas vezes a receita de fato, aumentar a receita da empresa, não mora em ter mais pessoas entrando no meu site, pelo menos não agora. Pode morar em olhar para os meus clientes e monetizar esses clientes, ou seja, fazer eles voltar a comprar. Porque muitas vezes isso acontece muito, tá? Muito mesmo. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu compro numa loja ou eu compro numa empresa específica e depois que eu comprei e paguei, essa empresa nunca mais me chamou. Nunca mais. Ou seja, não está fazendo um trabalho de relacionamento com o cliente, que é o CRM. Gestão de relacionamento com o cliente, significa isso. Então, será que você está fazendo um bom relacionamento com seus clientes? Esse é o primeiro passo. E isso custa zero, porque está dentro de casa. O cliente já comprou, ele já confiou uma vez. Já tem tudo que você precisa do cliente. Né? Ele pode confiar uma segunda vez, uma terceira vez. E aí essa segunda vez, essa terceira vez, vai gerando margem para que você possa comprar mais clientes. E aí você investe mais na captação. Então, o para casa aqui, na verdade, dos 30 dias, é justamente fazer esse raio-x completo. Uma vez feito esse raio-x, pegando aqui a analogia da máquina que nós fizemos, você vai verificar aonde está mais crítico, aonde eu tenho uma restrição para gerar mais receita. Bom, o mais crítico aqui, de fato, são com os clientes que já compraram e eu não estou fazendo nenhuma ação. Então, vamos fazer uma ação? Aí faz um plano de comunicação com esses clientes. Você mesmo liga para os clientes, pergunta como que foi a compra, a experiência, oferece um outro serviço ou produto. Esse é um exercício poderoso. Depois, vamos fazer um plano de mudança de site, fazer um plano de produção de conteúdo. Mas é importante esse raio-x para, de fato, ter um diagnóstico preciso da empresa e, com base nesse diagnóstico, tomar as melhores decisões de onde apertar esse botão ou esse parafuso aqui, né? Eu tenho uma dica extra para esses 30 dias, para funcionar de verdade. O empresário que hoje nos assiste seja interessado no seu marketing. Eu acho a grande parte dos empresários hoje negligenciam essa parte que às vezes você tem uma equipe de marketing, mas você nunca olha os números, nunca olha os indicadores, não olha onde está o gargalo da sua empresa, onde está dando problema, se tem alguém te pedindo para gravar um vídeo, você nunca faz. Seja interessado pelo menos 30 dias na sua marca, no seu marketing digital. Não falte às reuniões, entenda sobre os números que são alavancas do seu negócio. Qual é o indicador que vai alavancar seu negócio? Se a gente mexer um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, a gente vai conseguir ter mais resultados. Eu acho que esse diagnóstico começa nessa investigação, nessa observação, nessa preocupação de eu quero que o meu negócio funcione e eu sou o maior interessado nisso. Então eu não deixo só na mão da minha equipe. Quando eles vêm falar de números de relatórios, ou na mão do sobrinho, né? Do sobrinho, eu deixo isso para depois. Cara, seja especialista nisso, contrate pessoas especialistas que olhem para o seu negócio não só como um canal do marketing digital, mas olhe para a sua empresa como a gente tem que fazer dar certo e a gente vai mexer onde precisa mexer. Eu acho que isso é um dos pilares que a V4 faz e funciona muito bem. Onde a gente tem que mexer para ajudar o empresário. Nem tudo a gente vai fazer, a gente vai direcionar para especialista, tem consultores de mercado, tem outras áreas que não são as áreas que a gente faz, mas se não mexer em alguma parte, a gente também não tem resultado. Então, para 30 dias funcionar, eu acho que a primeira dica para a gente encerrar esse capítulo 1 seja interessado no seu negócio em 30 dias, você vai ver que muita coisa vai mudar. E se coloque no lugar do cliente verdadeiramente, para você, de fato, mudar o que for necessário no teu negócio, na jornada e tudo mais, né? Então, é um exercício extremamente poderoso para gerar mais resultado no seu negócio e ter paciência também, porque não vai dar em 30 dias para deixar tudo perfeito.
ou para mudar tudo. Não vai dar. Então é importante a gente ter prioridade, fazer esse raio-x, identificar as principais alavancas do teu negócio e aí sim, ter um plano de mudança. Primeiro, mudar aquilo que vai destravar mais receita, depois aquilo que vai destravar uma outra receita e assim a gente vai empilhando essas mudanças positivas para ser um negócio próspero no digital. E o digital funciona assim em 2026, hein? Maravilha, gente. Para a gente fechar, né, para o público que está nos ouvindo, nos assistindo, o que esperar dos próximos episódios do programa da V4 Company? Muito insight valioso. Acho que aqui a gente fala do dia a dia, do mundo empresarial. Tem muito mito, tem muita coisa que a gente sabe que dá para mudar, tem visões diferentes no mercado, tem muito professor de final de semana ensinando coisas que às vezes não são corretas. As empresas mudam muito, a gente estuda o universo dos negócios de empresa em empresa. Então, aqui nesse canal a gente vai falar a verdade para vocês. Então, o que o seu segmento tem de novidade? O que a gente já trabalhou com os nossos mais de 6 mil clientes ativos? O que a gente tem de informação para vocês? O que o marketing digital, por que funciona, por que não funciona? O que a gente vai trazer para vocês para ser uma novidade, um exponencial no negócio de vocês? É isso. Maravilha, gente. Obrigado por você que acompanhou o episódio até agora. Né, nos vemos no próximo episódio, não eu, mas essa dupla dinâmica aqui para trazer esses conteúdos de mercado e sempre com um conteúdo, de fato, embasado com estudos e essa experiência aí de anos e anos de mercado. Né, obrigado. Muito bom, obrigado, pessoal. Obrigado.